Os amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde não. Sai da escuridão, a luz dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas. Saudação em Cristo Jesus a todos. Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica de hoje. A lição número 7. Hoje temos certamente um número menores de pessoas, né? Algumas pessoas foram voltar, mas vamos continuar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Vamos nos fortalecer com a sua santa palavra. Lição número 7, hoje vamos estudar a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Bildade é o segundo amigo de Jó, que estava ali naquela ocasião. Os três juntos, né? Bildade, Elifaz e Zofar. O texto áureo, meus irmãos, da nossa lição de hoje, está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Deixa eu só conferir aqui, parece que eu ouvi falar que teve um erro gráfico. Jó 4, os irmãos podem abrir a Bíblia também, se não tiver a revista. Jó 4, capítulo 7 e 8. Jó 4, 7 e 8. Não, é na parte dos filhos. Não é 4, é 5. Bom, o texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Vamos conferir aqui. Porque o discurso de Elifaz vai estar no capítulo 8, no capítulo 15 e no capítulo 25. No capítulo 25 é o menor discurso o discurso de Bildade. Capítulo 8, capítulo 15 e capítulo 25. É o discurso de Bildade, é a fala de Bildade para com Jó. Então, é no 8 que ele fala dos filhos de Jó. É o 8, que seria o texto áureo. 8, 4, versículo 4. Ok? É o 8, versículo 4. Seria o texto, a referência do texto áureo. Diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Capítulo 8 de Jó, versículo 4. E a nossa verdade prática é: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, nós te bendizemos por mais um dia, pelas tuas misericórdias, pela oportunidade, Santo Deus, de estarmos nos alimentando com a tua santa e poderosa palavra. Que ela faça em nós aquilo que bem te aprouver, Senhor.
nos fortalece espiritualmente. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, abençoa todos nós e aqueles que estarão a ouvir a esta palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos para a nossa leitura em classe, irmãos. Como eu falei, são 3 partes do discurso de Bildade. No Jó, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão, que é o texto áureo, né? Agora vamos para Jó, capítulo 18, o segundo discurso de Bildade. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais, e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E por último, a terceira fala de Bildade no capítulo 25, a partir do versículo 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. E agora os objetivos da lição. O objetivo geral seria mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, tal como pensava Bildade. Temos 3 objetivos também nessa lição a alcançar. Primeiro, destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo, explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o terceiro seria esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então, irmãos, nessa lição vamos ver que Deus, ele é reto, ele é justo, santo, e Bildade, ele admite e enfatiza esses atributos de Deus. Mas, ao apresentar essa teologia, apresentar Deus de uma forma com esses atributos de justiça, de retidão, para Jó, que estava naquele sofrimento terrível, ele só conhece e apresenta naturalmente uma face da moeda, porque ele não conhecia, não sabia as razões pelas quais Jó estava passando aquele sofrimento. Nem o próprio Jó sabia. Nenhum e nem outro estiveram lá naquele concílio dos anjos com Deus, no momento em que Satanás obteve a permissão para tocar e afligir a vida do homem de hoje, Jó. Então ele não sabia, principalmente Elifaz, e Bildade e Zofar, os 3 amigos. No caso aqui que nós estamos estudando, o Bildade. Então, no primeiro tópico, vamos estudar aqui o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto.
Nós vemos naturalmente que a doutrina, a teologia de Bildade é bem semelhante à do seu amigo Elifaz. Para ele, as ações de Jó não tinham justificativa. Só poderia ser justificada se tivesse pecado. Porque se fosse aceitos os argumentos de Jó, segundo Bildade, essa teologia estaria sendo confrontada. Por quê? Porque estava revelando que Deus punia pessoas justas. Então, para Bildade, pessoas justas jamais sofreriam, jamais suportariam doenças, desgraças, catástrofes, esse tipo de provações. Então, os irmãos já podem ver e notar alguma semelhança com algumas doutrinas contemporâneas nos dias de hoje, não é? Com a chamada teoria da prosperidade. São ensinamentos segundo os quais o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, não pode sofrer, não pode ser afligida por uma doença, não pode nem mesmo fazer parte da classe menos favorecida, ser pobre, não ter recursos financeiros. Isso aí nós também vemos nos judeus da época de Jesus. Eles sempre questionavam se uma pessoa estava doente, se uma pessoa nascia doente, era porque alguém pecou, ou os pais ou a própria pessoa doente. Então isso subsiste até nos dias de hoje. Muita gente, quando vê alguém doente, quando vê alguém passando por uma provação, tem a tendência logo automática de julgar essa pessoa, de presumir, de se fazer juiz daquela pessoa e dizer: olha, aí foi algum pecado, tem alguma coisa. E eu costumo dizer que é uma meia verdade. Por quê? Porque isso aí está dentro do plantio do livro plantio, né? Da lei da semeadura, conforme nos diz Gálatas 6, verso 7. É uma verdade, não deixa de ser. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. O problema é que nós não podemos presumir que todo pecado, toda dificuldade, toda tribulação, toda adversidade que um homem ou uma mulher de Deus esteja a passar, seja necessariamente consequência de um pecado ou de um pecado oculto. E esse foi exatamente o erro que incorreu Bildade, achar que Jó estava sofrendo por conta de um pecado oculto, de um pecado não confessado. Então essa é a teologia de Bildade. Deus não era injusto. Se os argumentos de Jó fossem aceitos na visão de Bildade, Deus estaria sendo injusto. E para Bildade, Deus, verdadeiramente, claro, nunca é injusto. Mas o erro foi um erro de julgar, de presumir naquela situação particular de Jó. E aí vamos ver que Bildade, ele, diferentemente de Elifaz, ele se torna um pouco mais agressivo, apesar de no segundo e no terceiro discurso ele já não tem muitos argumentos, vai repetindo os argumentos, mas no primeiro assim ele já agride. Por quê? Porque ele já toca nos filhos. Olha que parte sensível, né? Tocar nos filhos da gente. Ele já diz para Jó que os filhos de Jó morreram porque estavam em pecado. Já pensou? O Jó
naquela situação, ainda ter que escutar isso aí, né? Quando Jó conhecia sua família, né? Oferecia sacrifícios por essa família. Pecados todos nós temos, o próprio Jó nunca escondeu isso, nunca disse que não tinha pecado, mas para chegar àquela situação, naquele ponto trágico, ele não entende e não aceita aquela situação, Jó, né? Não tem como compreender, não teria como compreender. E Bildade diz também que os filhos de Jó morreram também por consequência de estarem em pecado. E para Jó, Bildade diz: olha, então você, já que está vivo, ainda tem uma chance para você. Confessa logo, homem, esse pecado. Bota logo para fora. O que foi que tu fez? Claro que eu estou usando uma linguagem, né, bem coloquial aqui. Porque ele queria que Jó confessasse um pecado que Jó não tinha cometido. Subtópico 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Olha aqui, é importante nós realçarmos aqui, irmãos, que a teoria de Bildade, de certa forma, era aquela teoria da barganha com Deus. Da barganha com Deus. O que é isso? Se eu sou bom, Deus necessariamente tem que me abençoar. Tem que me abençoar. Eu sou bom, eu vou para os cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho uma vida íntegra, né? Então Deus necessariamente tem que me abençoar. É a teologia da prosperidade. Se eu dou, se eu pratico algo, condutas boas, Deus tem que me honrar desde já, automaticamente aqui. Você já pensou? Isso aí é desconsiderar completamente a graça de Deus e o estado de pecador que o homem tem. Nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que os nossos atos, presta bem atenção, os nossos atos de justiça, aquilo que a gente acha que fez de bom, puxa, eu me esvaziei, eu perdoei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, estendi a mão, abracei, orei, intercedi, eu fiz tudo que a gente possa fazer de bom. Se a gente for levar para Deus e dizer, olha, agora me recompensa, Senhor, Deus vai dizer que os nossos atos de justiça não passam de trapo de imundície. Nós não temos mérito nenhum. Por isso que todo bem que viemos a fazer, que façamos, que pratiquemos, todo bem não é nada diante da justiça de Deus. Às vezes nós praticamos o bem, fazemos uma boa ação, e Deus sabe até por que nós estamos fazendo essa boa ação. A motivação correta, qualquer. Então, assim, eu costumo dizer, o ser humano, se fosse se examinar no espelho, por si só, pelo que ele não tem coisa boa dentro de si. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse as misericórdias de Deus, nós já haveríamos sido consumidos. Estaríamos perdidos. Então, essa doutrina de Bildade é uma doutrina meritória. Nos dias de hoje seria aquela doutrina mercantilista. Eu dou 100 para ganhar 200. Eu invisto para aumentar meu negócio.
Quer dizer, a motivação já é completamente errada, totalmente errada, porque tudo que nós viermos a fazer na obra de Deus tem que ser de amor, por gratidão, de boa vontade, sem se entristecer, sem obrigação, sem pressão. O bem tem que ser feito dessa forma. Se fizermos pensando em recompensa, já matamos o que há de bom naquela ação. Já matamos. Se viermos a fazer o bem pensando em recompensa aqui na terra, já matamos. Devemos praticar o bem, por quê? Como expressão de uma gratidão a Deus pelo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira motivação, pelo amor demonstrado para com Deus, por tudo que Deus fez por nós, pecadores. Então, irmãos, vemos que o foco da doutrina de Bildade ali não era a graça, não era a graça de Deus, o favor imerecido, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Subtópico 3, a imperfeição do homem. E aí Jó responde. Jó concorda em parte com Bildade. Jó não nega que Deus é sábio, que Deus é justo, que Deus é onipotente, todo-poderoso, mas ele pergunta, devolve a pergunta em forma de pergunta, né? Responde em forma de pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Então, Jó contesta o ensinamento de Bildade, que ele diz: não é pela autopurificação, não é por mérito meu, por mais que eu venha fazer algo de bom, por mais que eu tenha uma vida santa e reta, não quer dizer que eu esteja blindado. Por quê? Porque Deus, ele faz o que quer. Deus me deu a vida, Deus pode tirar essa vida. Se Deus quis que eu vivesse apenas 20 anos de idade, minha vida vai ser abreviada aos 20 anos de idade. Deus não matou, Deus chamou para si. Se eu ando nos caminhos do Senhor. Então Deus, em sua soberania, ele tem o controle de tudo. O que Jó contesta, e acertadamente contesta a teoria de Bildade, a teologia de Bildade, é de que se eu for uma pessoa boa, necessariamente o mal não chega nem perto de mim. Eu não vou passar por provação, ou não vou passar por tribulação. E isto, o Bildade estava errado, porque o próprio Jesus disse: olha, vocês terão tribulações, momentos difíceis no mundo. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome, né? Então, nenhum cristão está isento de sofrimento e de provação. Obtemos vitórias, é verdade, obtemos vitórias, mas temos que ler essa palavra vitória de forma relativa. Nós podemos, o crente pode perder a vida, como eu falei agora há pouco. Podemos orar, podemos interceder, Deus pode dar a vitória, pode ressuscitar, pode curar de doenças desenganáveis, né? Pode fazer milagres, pode fazer maravilhas. Glória a Deus, faz, eu creio, nós cremos. Mas também Deus pode permitir que um servo de Deus parta precocemente para a glória. E aí pode ter oração, jejum, clamor, e Deus não atender a súplica do seu povo e trazer para si, né? Podemos passar por momentos difíceis de tribulações na vida. Ora, na minha vida tem coisas que eu oro há muito tempo
há anos e nunca consegui. Aí fica a pergunta: vai conseguir no momento certo? Não vai conseguir porque não é da vontade do Senhor? A minha graça te basta? Eu não vou remover esse espinho da tua carne? Enfim, aí vou fazer como Jó fez. Quem sou eu para argumentar, né, com Jó? Quem sou eu, né? Tem que ter Jesus na causa, tem que ter um mediador, tem que ter um advogado ali, né? Um advogado para levar essas reivindicações ao Senhor, né? Porque nós não sabemos a vontade do Senhor. Sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas não é de acordo necessariamente com os nossos desejos, né? Os pensamentos de Deus, ele está acima dos nossos pensamentos. E o homem faz planos, mas quem dá a resposta é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então Jó sabia de tudo isso, sabia que o ser humano ele era imperfeito. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. E Jó retumbantemente diria não. Onde há sofrimento há pecado? Jó entende que pode haver sofrimento sem que haja pecado. Aí é o ponto de divergência entre eles. No tópico 2, o autor da revista desse trimestre, que é o professor irmão José Gonçalves, salvo engano, é o pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus do Piauí. Foi quem preparou as lições desse trimestre, José Gonçalves. Ele coloca muito bem, com muita pertinência, que a doutrina de Biliade, e não só de Biliade, mas também de Elifaz e de Zofar, era baseada na tradição, era um moralismo por tradição. Também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada de errado quando fez a defesa da justiça divina, quando Jó fez a defesa. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas sim de um moralismo fundamentado na tradição. Então, irmãos, esta teologia de Bildade da época, ela era baseada não na palavra de Deus, necessariamente. Continha preceitos da palavra de Deus, como muitas vezes pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas cumprem os mandamentos, mesmo sem conhecer. Os irmãos já devem conhecer pessoas assim, né? Que não conhecem a palavra de Deus, mas têm uma vida assim que pautada, acertada, assim, de acordo com a palavra de Deus, mesmo sem conhecer. Então, contém algumas verdades a teoria de Bildade, mas ela é completamente equivocada em outros pontos, principalmente quando se baseia tão somente na tradição. Essa questão, irmãos, da religiosidade ser fundamentada apenas e tão somente na tradição é muito perigosa. Por quê? Porque a tradição, ela pode conter erros, e normalmente contém as tradições religiosas. Para os irmãos terem uma ideia, no século passado, uma pessoa negra não poderia entrar numa igreja protestante nos Estados Unidos, de brancos. Século passado, como é que se explica isso? Entendia-se que a raça negra era uma maldição, né, dos descendentes de Caim. No Brasil também, na época da escravidão, havia as igrejas de negros, as igrejas dos ricos, dos brancos. Mas tinha tradição, tudo era uma tradição da época. E seguia-se piamente aquilo ali, como se fosse uma verdade absoluta. Por quê? Porque vovô, bisavô, trisavô ensinou,
e as gerações vão acompanhando, sem saber se está certa ou se está errada aquela doutrina. Isso são tradições religiosas. As tradições e os costumes religiosos, culturais, eles não transformam a vida das pessoas. Se você nascer nos Estados Unidos, até, por exemplo, pouco tempo a maioria era protestante, né? Porque a colonização foi colonizada por protestantes. Então quem nascesse seria protestante, assim como no Brasil nascesse no Brasil, por tradição e herança cultural, seria católico. Mas nem nos Estados Unidos como protestante, nem no Brasil como católico, simplesmente por herança cultural, não quer dizer muita coisa. Se a pessoa não for lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não passa de uma mera religiosidade. Qual a sua religião? Se pergunta. Não, eu nasci aqui nos Estados Unidos, e eu sou protestante da Assembleia de Deus, tal, meus pais. Por quê? Não, porque meu pai, minha mãe, tal. E é por isso que muitos se desviam, né? Nós vemos muitos cantores famosos começaram cantando nas igrejas protestantes e se desviam. Que não quer dizer que é cristão nascido de novo de berço. Então, devemos ter muito cuidado, principalmente quem não conhece a palavra de Deus, com essa questão de herança cultural. Devemos ter nossa conduta de regra e fé pautada sempre necessariamente na palavra de Deus, né? Tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso único mediador, salvador pessoal e resgatador das nossas almas. Então, meus irmãos, subtópico 2, havia uma subversão da ordem moral. Bildad simplesmente repete, aí ele vai repetindo o que as gerações, os pais, os antepassados defendiam, que as desgraças só ocorrem em pessoas maus, que o justo nunca passa por problema, passa por momentos de provações como Jó, catástrofes, essas coisas. Bildad rejeita, porque a teoria dele é muito simples, ela é uma teoria peremptória, assim, fatal. O autor coloca aqui, de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma. Então, para Bildad só tem o bom e o mal. O bom não é abençoado disso, não acontece nada, e o mal, as pessoas más, por conta dos pecados, suportam os castigos, não é? Então ele isenta o justo, a pessoa íntegra, sincera, temente a Deus, como é o caso de Jó, ele isenta de sofrimento se não tivesse em pecado. Por isso que ele conclui: Jó, você está em pecado. Necessariamente você está em pecado. E aí ele usa algumas figuras poéticas aqui para ilustrar de que cedo ou tarde o ímpio ele vai ser castigado, não adianta esconder o pecado, é como uma planta com pouca água ali, como um junco, ela é arrancada, é extirpada de repente porque não subsiste as raízes. Enfim, essa era a compreensão de Bildad. Bildad entendia que Jó estava subvertendo toda a tradição, todo o ensinamento da cultura ali da época, dos mais antigos, e ele não aceitava isso de forma alguma. Então vem Jó refutando no capítulo 19 o segundo discurso de Bildad. Jó sabia que no universo realmente tinha tudo que acontece, estava sob o controle de Deus. Jó nunca negou isto. Mas também ele estava certo de que
não havia cometido nenhuma falta, não havia quebrado nenhum princípio, nenhuma lei moral, e por isso não via uma razão, um motivo aparente para estar passando por aquele sofrimento. Diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Então, ele já estava cansado. Jó, em vez de receber conforto, recebe mais acusações daqueles amigos ali. E aí, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado quando, já falei isso na aula anterior, me parece, quando formos exortarmos alguém, devemos fazê-lo com amor, com sabedoria, devemos ouvir mais, não é? E não fazer pré-julgamentos precipitados, porque nós não somos Deus, o justo juiz. Claro que podemos e devemos julgar de acordo com a reta justiça, de acordo com a palavra de Deus, segundo nos diz o Evangelho de João, no capítulo 7, salvo engano, né? Ou é 9, não me recordo. Quando Jesus censura os julgamentos dos hipócritas. Então, o julgamento que é censurado por Jesus é aquele julgamento que expõe o outro ao ridículo, aquele julgamento hipócrita, aquele julgamento pelas aparências. Esse é o julgamento que Deus condena, né? Como os fariseus costumavam fazer. Mas o julgamento pautado na palavra de Deus, um julgamento com elementos convincentes, plausíveis, esse nós devemos fazer como crentes, como igreja. Podemos e devemos fazer. Bildade, ele não conhecia, ele não sabia da dimensão de Deus. Ele só conhecia o lado de Deus, do lado da justiça de Deus, mas não conhecia também que Deus, ele é amor. Para Bildade, ele entendia que Deus é aquele Deus distante, né? É aquela teoria dualista, né? Que Deus, ele cria a teoria dos deístas, aliás, dos deístas, que do século XVIII. Deus criou e deixou ao Deus dará. Criou o homem e deixou ao Deus dará. E o homem não pode argumentar nada contra Deus, não pode exigir nada contra Deus. Se só existe duas coisas: ou pratica o bem e não sofre, ou sofre porque praticou o mal. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Não tem como. Ele não dá outra saída. Por quê? Porque não conhece o lado da misericórdia e do amor. A palavra de Deus diz que Deus é justiça, fogo consumidor. É verdade. Ai daquele que cair nas mãos de Deus. Deus se ira, tarda em se irar. Por quê? Porque ele é longânimo, mas se ira. Mas, por outro lado, Deus é amor. Deus se relaciona conosco, nos criou para se relacionarmos conosco. Tem prazer. Isso vem desde o Éden. Quando Adão pecou, Deus poderia simplesmente virar as costas, mas foi atrás do homem. Por que pecou? Insistiu no diálogo. Por que pecou? Onde é que estás, Adão? Com Caim foi do mesmo jeito. O que é que está havendo, Caim? Por que teu semblante está tão abatido? O que é que há? Então ele se relaciona com o ser humano. E hoje temos o privilégio de termos o Espírito Santo, glória a Deus, que habita, que reside na pessoa do crente e se relaciona conosco, intercede por nós, age por nós, tem zelo por nós. Bildade não compreendia isso. Jó, apesar de tudo, ainda tinha uma visão. Ele dizia: não sei
não entendo, mas sei que o meu Redentor vive. Se está acontecendo algo comigo, eu não mereço isso, não sei por que estou passando, acho injusto isso, mas Deus é Deus e Ele tem o direito, em sua soberania, de intervir. Então, meus irmãos, vamos para o subtópico 3, aqui já estamos falando, né? Tópico 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. E aí vem o último discurso de Bildade, o 25, que ele já está cansado, já vai repetir os mesmos argumentos, e aí é o discurso menor que tem de todos, né? Bildade destaca a grandeza de Deus para exaltar e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Eu acho que no fundo Bildade já estava até desconfiado, né, que Jó tinha uma certa razão, porque ele já estava cansado ali, porque Jó não entregou os pontos também. Jó não admitiu que estava em pecado assim como Bildade queria, né? Apesar de para com Deus, ele chegou até a questionar, colocando um se. Se, Senhor, se realmente eu estiver em pecado, se. Mas ele mesmo, no fundo, não tinha essa convicção. Jó não tinha. Então, no capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Não há nada de errado nisto. Ambos estão em concordância, tanto Jó como Bildade. E no subtópico 2, Jó responde a Bildade responde até com certa ironia, dizendo que Deus, ele é onipotente, mas não é ausente. Ele tem o controle de tudo, está presente, é um Deus grandioso. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Então, esse lado amoroso, os amigos de Jó não conheciam. Só conheciam o lado de justiça, o lado de um Deus transcendente, distante, mas não conhecia esse lado de Deus amoroso, que é o mais importante. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus. Então, irmãos, diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente é um Deus de misericórdia, gracioso, que nos perdoa, que nos alcança, compassivo, tardio em se irar, mas é um Deus de justiça também. Então temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Há muitas pessoas que questionam, mas no Velho Testamento Deus era agressivo, Deus mandava matar, mandava destruir, mandava... Por incrível que pareça, tudo isso é expressão do amor de Deus. Tudo isso. Até a morte de crianças primogênitas, que as criancinhas são salvas, né? Mas se deixasse aquelas criancinhas crescerem, iriam fazer parte de uma cultura pagã, uma cultura perniciosa, iria contaminar o povo de Deus. Por isso o extermínio das crianças na época em Canaã, por parte de Deus. Isso já é uma expressão de amor para purificar o povo, embora as criancinhas fossem salvas. Então, irmãos, em resumo, Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Essa é a diferença, né? Jó entende que Deus, ele tem o controle de tudo, não entende o porquê de estar acontecendo aquilo ali, mas crê
que Ele é um Deus poderoso, é um Deus onipotente, pode fazer o que bem quer. E é um Deus que haveria de fazer misericórdia para com ele. Não sabia quando. Já Bildade diz não. Bildade entende que aquilo era só a justiça e um castigo de Deus na vida de Jó. Então, estamos nos aproximando do fim, meus irmãos. Vou só concluir, vou ler a nota de conclusão. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. E religiosidade por si só não leva a lugar nenhum. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Esquece que Deus é um Deus amoroso que quer se relacionar conosco. Esta é a grandeza de Deus. Esse é o motivo pelo qual devemos amar de todo o nosso coração o Criador, Deus soberano. Porque Ele é um Deus pessoal, não é aquele Deus distante, né? Que as pessoas precisam de intercessores para chegar até lá. Não, Deus, através do Espírito Santo, que é uma pessoa, quer se relacionar conosco, tem zelo por nós, tem ciúmes até quando pecamos, habita em nós, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma pessoa, é um Deus que se relaciona, é um Deus de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar aqui essa lição e recomendo que leiam os capítulos 8, 15 e 25. O discurso são os 3 discursos de Bildade. Cada capítulo desse, no capítulo seguinte, tem a réplica, a contestação de Jó. Por exemplo, no 8, Bildade fala. No 9, Jó já replica. No 18, Bildade traz o segundo discurso. Aí no 19, 20, aí já vem Jó. Vem Jó. No 19. No 25, Bildade fala o terceiro discurso. No 26, fala Jó. No 26 é bem longo, não dá tempo nós lermos aqui. Toda a fala de Jó é o mais longo que tem, a réplica de Jó é muito longa no 26. E aí eu deixo esses textos para os irmãos meditarem. Amém? Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez nós te agradecemos por essas preciosas, maravilhosas lições, Senhor. Cremos que Tu és um Deus poderoso, justo, santo, mas sobretudo um Deus de amor. Um Deus que se compraz em se relacionar com teus filhos e que por isso, Senhor, nós nos alegremos, te bendizemos, te exaltamos para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Forte abraço para vocês todos.